Aqui, ó. A representação faz menção à transmissão ao vivo, live, realizada pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro em julho de 21, a qual estava acompanhado pelo então ministro da Justiça, Anderson Torres, e outras pessoas, com oportunidade para a disseminação de desinformação, com prática de notícias fraudulentas sobre a existência de indícios de ocorrência de fraudes e manipulações de votos nas eleições e vulnerabilidade do sistema eleitoral brasileiro, aproveitando-se do exame deturpado realizado pelo CEL-EB-RR Eduardo Gomes. Na sequência, noticia a autoridade policial que, em 5 de julho de 2022, foi convocada pelo então presidente Jair Bolsonaro uma reunião da alta cúpula do governo federal, que contou com a presença de Anderson Torres, ministro da Justiça, Augusto Heleno Ribeiro, chefe de segurança institucional, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Mauro Fernandes, secretário da Presidência da República, Walter Souza Braga Neto, ministro da Casa Civil e futuro candidato a vice-presidente da República. Todos ora investigados, prestando-se o ato de reforçar aos presentes a ilícita desinformação contra a justiça eleitoral, apontando o argumento de que as Forças Armadas e os órgãos de inteligência do governo federal detinham ciência das fraudes e ratificavam as narrativas mentirosas apresentadas pelo então presidente da República, Bolsonaro. Caraca, os caras acreditavam mesmo, né? Interessante perceber a diferença entre o que eles negociavam entre eles e como o chamado era publicizado. Dá pra entender porque teve muito otário caindo de gaiato. Cara, impressionante que eles acreditam mesmo nas próprias fake que eles criam, né, velho? A reunião, segundo a Polícia Federal, também teve como finalidade cobrar dos presentes conduta ativa na promoção da ilegal desinformação e ataques à justiça eleitoral. Promoção e a difusão em cada uma das suas respectivas áreas, desinformações quanto à lisura do sistema de votação, utilizando a estrutura do Estado brasileiro para fins ilícitos e desgarrados do interesse público. Essa narrativa serviu como um dos elementos essenciais para manter mobilizadas as manifestações em frente às instalações militares após a derrota eleitoral e, com isso, dar uma falsa percepção de apoio popular, pressionando integrantes das Forças Armadas a aderirem ao golpe de Estado em andamento. Olha o diálogo, vamos ver. As investigações da Polícia Federal trouxeram aos autos acertos da fala do então presidente Bolsonaro naquela oportunidade em que constam de vídeo identificado em computador apreendido na residência de Mauro César Cid. Os caras filmaram o negócio. Vamos lá. Bolsonaro. Hoje me reuni com o pessoal do WhatsApp e outras também mídias do Brasil. Conversei com eles. Tem acordo ou não tem acordo com o TSE? Se tem acordo, que acordo é esse que está passando por cima da Constituição? Eu vou entrar em campo usando o meu exército, meus 23 ministros. Eu não entendi isso aqui. No vídeo, o então presidente Bolsonaro ainda diz: e eu tenho falado com os meus 23 ministros. Nós não podemos esperar chegar 23, olhar para trás e falar: o que nós não fizemos para o Brasil chegar a essa situação de hoje em dia? Nós temos que nos expor, cada um de nós. Não podemos esperar que o outro faça por nós. Não podemos nos omitir, nos calar, nos esconder, nos acomodar. Eu não posso fazer nada sem vocês, e vocês também patinam sem o executivo. Os poderes são independentes, mas nós dois somos irmãos. Temos um primo do outro lado da rua que tem que ser respeitado também. Mas todo mundo que quer ser respeitado tem que respeitar em primeiro lugar. E nós não abrimos mão disso. O primo é o Congresso? É o Congresso, né? Segue a representação da Polícia Federal transcrevendo as falas do então presidente Jair Bolsonaro e de outros participantes da reunião, nos seguintes termos. A Câmara deve votar hoje a PEC da bondade, como é chamada, né? E não tem como, né? Depois dessa PEC da bondade, a gente não está pensando nisso. Manter 70% dos votos, ok, mas a gente vai ter 49% dos votos. Vou explicar por quê, né?
No sentido, então, o presidente da República exige que seus ministros, em total desvio de finalidade das funções do cargo, deveriam promover e replicar em cada uma das suas respectivas áreas todas as desinformações e notícias fraudulentas quanto à lisura do sistema de votação, com o uso da estrutura do Estado brasileiro para fins ilícitos e dissociados dos interesses públicos. Daqui para frente, quero que todo ministro fale o que eu vou falar aqui e vou mostrar. Se o ministro não quiser falar, ele vai vir falar para mim porque ele não quer falar. Se apresentar onde eu estou errado, eu topo. Agora, se não tiver argumento para me te demover do que eu vou mostrar, não vou querer papo com esse ministro. Está no lugar errado. Se está achando que eu vou ter 70% dos votos, eu vou ganhar como ganhei em 2018. Hã? Se está achando que eu vou ter 70% dos votos e vou ganhar como ganhei em 2018, eu vou provar como que eu ganhei. O cara está no lugar errado, conforme a representação policial. Na continuidade do só falo, então o presidente explica aos presentes que agendou a reunião com embaixadores para, em suas palavras, mostrar o que está acontecendo. Jair Bolsonaro reforça a narrativa de fraude eleitoral para eleger o então presidente Lula, acusando inclusive os ministros do STF, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, de não serem isentos, diz. Por que os caras estão preparando tudo, pô? Pro Lula ganhar no primeiro turno, na fraude. Vou mostrar como e por quê. Alguém acredita aqui em Fachin, Barroso, Alexandre de Moraes? Alguém acredita? Se acreditar, levanta o braço. Acredita que eles são pessoas isentas, tão preocupadas em fazer justiça, seguir a Constituição? De tudo que são, estão vendo acontecer? Se fuder, eu quero deixar bem claro isso, porque se, eu não estou dizendo que, eu quero que cada um pense no que pode fazer previamente, porque todos vão se fuder. Segue o trecho da fala. Tem muitos aqui que eu não sei nem se tem estrutura para ouvir o que a gente está falando aqui. Com todo respeito a todos, mas eu queria começar por uma frase que o presidente colocou aqui, que eu acho muito verdadeira. E o exemplo da Bolívia é o grande exemplo para todos nós. Senhores, todos vão se fuder. Eu quero deixar bem claro isso. Porque se eu não estou dizendo que, eu quero que cada um pense no que pode fazer previamente, porque todos vão se fuder. Assim como Felipe Barros, Anderson Torres, novamente cito o conteúdo falso divulgado na chamada live presidencial realizada em 29 de julho de 2021, distorcendo de forma deliberada informações, termos de declaração e perícias realizadas pela Polícia Federal com o objetivo de disseminar narrativas sabidamente não verídicas ou sem qualquer lastro concreto, com a finalidade de induzir a erro os demais participantes da reunião quanto à lisura do sistema de votação brasileiro. O então ministro da Justiça insinua que a Polícia Federal já teria feito várias sugestões de aperfeiçoamento que não teriam sido acatadas pelo TSE. Em seguida conclui: mas a gente tá aí há 6 anos fazendo. O outro lado joga muito pesado, senhores. Eu acho que essa consciência todos aqui devem ter. A Polícia Federal sempre esteve aqui, sempre esteve com um outro viés e com um outro olhar, sempre foi com um viés colaborativo. Olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. E esses cuidados têm 6, 7 anos que foi naquela live que eu li esses relatórios e eles iam lá desdizendo um monte de coisa. Tá, e quando eu li os relatórios, me jogaram para dentro do inquérito, porque vai falar o quê? De um relatório de um perito criminal da Polícia Federal, que já há 6, 7 anos estão dizendo, tem que fazer isto, cuidado com aquilo. Olha, aqui tá ruim. O que foi feito? Acataram isso? Fizeram isso? Porque se tivesse feito, tinham desdizido na live. Tá bom, o ministro tá mentindo aí, ó. Tudo que foi falado tá aqui no sistema. Isso tá no sistema? Essa aperfeiçoada, esse aperfeiçoamento foram colocados no sistema? Agora vem as Forças Armadas fazer uma série de observação. A PF continua fazendo observação. É claro que, da nossa parte, nós não vamos botar a arma na cabeça dos caras e falar, coloquem isso. Mas a gente está aí há 6 anos fazendo. O outro lado joga muito pesado, senhores.
Eu acho que essa consciência todos aqui devem ter. Por fim, Anderson Torres fez imputações graves relacionadas à facção criminosa, primeiro comando da capital, ao Partido dos Trabalhadores, afirmando que muitas coisas estariam vindo à tona, inclusive com depoimentos de forma enfáticas. Diz: isso não é mentira, isso não é mentira. Por fim, o então ministro da Justiça afirma que atuaria de forma mais incisiva por meio da Polícia Federal. Mas estamos aí, presidente, desentranhando a velha relação do PT com o PCC. A velha relação do PT com o PCC. Isso está vindo aí através de depoimentos que estão há muito guardados aí. Isso aí foi feito, ó, tá certo? Isso tudo está vindo à tona. Isso não é mentira, isso não é mentira. Então, muita coisa está vindo à tona aí. Muita coisa que a população sabe, mas tudo precisa ser rememorado, tá certo? Então, essa questão das urnas, essa questão dos inquéritos, nós montamos um grupo lá. O diretor-geral da Polícia Federal montou um grupo de policiais federais e agora uma equipe completa, não só com os peritos, mas delegados com peritos, com agentes, para poder acompanhar realmente o passo a passo das eleições, para poder fazer os questionamentos necessários que têm que ser feitos e não só as observações. A gente vai atuar de uma forma mais incisiva, já estamos atuando, mas eu acho que o mais importante é cada um entender o momento, agora, e as colocações que a gente deve fazer. A gente realmente deve mostrar a nossa preocupação com tudo isso que está acontecendo no Brasil e com o futuro do Brasil. Após a fala do então ministro Anderson Torres, o investigado Braga Neto avisa aos presentes sobre uma notícia de que o ministro Edson Fachin, do STF, teria afirmado que a auditoria das urnas não mudaria o resultado da eleição, afirmando: senhores, só observar que saiu uma notícia agora o Fachin dizendo que a auditoria não muda o resultado da eleição. Não sei se os senhores já viram isso. Anderson Torres diz: depois que der merda não muda nada não. Ainda no referido contexto, a autoridade policial aponta que o então presidente Jair Bolsonaro afirma que ministros do STF e do TSE estariam tentando dar um ar de legalidade, de honestidade e transparência. Em seguida, afirma que teria que tomar uma providência. A efetiva participação do investigado Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, igualmente, é bem fundamentada pela Polícia Federal, ao apontar que a reunião transcorre com a fala do então ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. O ministro deixa evidenciado a preocupação em relação aos assuntos que estavam sendo tratados na reunião. Apareceu um lustro lá, né? Apareceu um lustro. Falou, gente, ele inicia abordando as proposições feitas pelo ministro da Defesa ao TSE e que não foram aceitas. Em seguida diz: esses comentários aqui eu peço que fiquem entre a gente. Eu estou aqui muito cioso, como falei antes, justamente porque é uma reunião aberta e que são assuntos bem sensíveis. Prosseguindo em sua fala, Paulo Sérgio Nogueira demonstra sua desconfiança em relação ao Tribunal Superior Eleitoral. Diz: muito bem, o TSE ele tem o sistema e o controle do processo eleitoral. Então, como disse o presidente, eles decidem aquilo que possa interessar ou não e não tem instância superior. E a gente fica meio que de mãos atadas, esperando a boa vontade dele aceitar isso ou aquilo outro. O ministro da Defesa faz uma imputação grave ao TSE, afirmando que as comissões de transparência eleitoral seriam, para inglês ver, constituído um ataque à democracia. Diz: vou falar aqui muito claro, senhores. A comissão é para inglês ver. Nunca essa comissão sentou numa mesa e discutiu uma proposta. É retórica, discurso, ataque à democracia. Ainda em sua fala, Paulo Sérgio Nogueira demonstra que trata o Tribunal Superior Eleitoral como um inimigo. Em linguagem militar, ele descreve a estratégia. O que eu sinto nesse momento é apenas uma linha de contato com o inimigo, ou seja, na guerra agente, linha de contato, linha de partida, eu vou romper aqui e iniciar minha operação. Eu vejo as Forças Armadas e o Ministério da Defesa nessa linha de contato. Nós temos que intensificar e ajudar nesse sentido para que a gente não fique sozinhos no processo. Ah, ele não é sensato, não, achei que ele era o sensato. Por fim, o então ministro da Defesa
admite que a atuação das Forças Armadas para garantir transparência, segurança, condições de auditoria nas eleições tinha a finalidade de reeleger o então presidente Jair Bolsonaro. Para encerrar, senhor presidente, eu estou realizando reuniões com os comandantes das forças quase que semanalmente. Esse cenário nós estudamos, nós trabalhamos. Nós temos reuniões pela frente, decisivas para a gente ver o que pode ser feito, que ações poderão ser tomadas para que a gente possa ter transparência, seguranças, condições de auditoria e que as eleições se transcorram de forma como a gente sonha. E o senhor, com o que a gente vê no dia a dia, tenha o êxito de reelegê-lo, e esse é o desejo de todos nós. O então presidente da República, Bolsonaro, reforça a atitude golpista do investigado Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, conforme detalhado pela Polícia Federal. Em seguida, Bolsonaro ressalta o objetivo da reunião, afirmando que os órgãos do governo federal que entregavam à comissão eleitoral deveriam produzir um documento em conjunto afirmando que a garantir a lisura das eleições naquele momento seria impossível de ser atingida. Olhem para a minha cara, por favor. Todo mundo olhou para a minha cara? Acho que não tem bobo aqui. Pô, mais claro do que tá aí? Mais claro, impossível. Eu acredito que essa é a proposta de cada um da Comissão de Transparência Eleitoral. Tem que... Quem responde pela CGU vai. Quem responde pelas Forças Armadas, aqui é botar algo escrito, tá? Pedir à OAB vai dar credibilidade para a gente, tá? Polícia Federal, dizer que até o presente uma nota conjunta com vocês todos, topam que até o presente momento, dadas as condições de se definir a lisura das eleições, são simplesmente impossíveis de ser atingidas. E o pessoal assina embaixo. Além de eu falar com os embaixadores e pagar a missão pro, já que o Célio está coordenando aqui. Célio, missão Célio. Você vai ver todos que integram a comissão de transparência eleitoral. Convidar todos para a semana que vem. Todos, para a gente fazer uma reunião com o pessoal. E eles tomar pé do que está acontecendo. No final da sua fala, Bolsonaro faz a seguinte afirmação. Pessoal, perder uma eleição não tem problema nenhum. Nós não podemos perder a democracia numa eleição fraudada. Olha o Fachin, os caras não têm limite. Eu não vou falar que o Fachin está levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. O que o Barroso está levando, que o Barroso está levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Que o Alexandre de Moraes está levando 50 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Não vou levar para esse lado. Não tenho prova, pô. Mas algo esquisito está acontecendo. Em outro momento, relevante para o contexto da investigação, o general Mário Fernandes pede a palavra. Ele explica a necessidade de cobrar um prazo para que o TSE autorize o acompanhamento das eleições pelos três poderes. Caso não ocorra essa autorização pelo TSE, o general propôs o que ele chama de uma alternativa se isso não acontecer nesse prazo. Ele desenvolve seu raciocínio no sentido de que, se nada fosse feito, já estaria nas vésperas das eleições e, com isso, a liberdade de ação do governo seria bem menor. Em seguida, ressalta a necessidade de uma segunda alternativa e as consequências de uma possível ação pela força. Em conclusão, afirma a necessidade de uma ação acontecer antes das eleições, dentro do que ele chama de normalidade, diz. Então, tem que ser antes, tem que acontecer antes, como nós queremos, dentro de um estado de normalidade, mas é muito melhor assumir um pequeno risco de conturbar o país pensando assim, para que aconteça antes do que assumir um risco muito maior da conturbação no the day after, né? Quando a fotografia lá for de quem a fraude determinar. Cara, eles realmente acreditam na parada, né? Essa reunião deixa muito claro, né? Eles acreditam na parada, né, velho? Eles acreditam na parada, acreditam que tá fazendo um bem maior. Cara, eu tô muito reflexivo com isso, lendo isso. Eles realmente acreditam tudo. Pô, houve uma fraude, né? Eles acreditam nisso, né? Todos eles acreditam nisso, né? É muito loucura. Todos os agentes lá perto do Bolsonaro eram tudo bolsonarista, né? Loucura, cara.
A existência do ilícito núcleo de inteligência paralela também fica demonstrada nessa reunião, na fala do investigado Augusto Heleno, como demonstra a Polícia Federal. Por fim, dentro do contexto investigativo, torna-se relevante contextualizar a fala do general Augusto Heleno, então ministro de Estado e chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. O general Augusto Heleno afirma que conversou com o diretor adjunto da ABIN, Vitor, para infiltrar agentes nas campanhas eleitorais, mas adverte o risco de se identificarem com os agentes infiltrados. Nesse momento, o então presidente Jair Bolsonaro, possivelmente verificando o risco em evidenciar os atos praticados por servidores da ABIN, interrompe a fala do ministro, determinando que ele não prossiga em sua observação e que, posteriormente, conversem em particular sobre o que a ABIN estaria fazendo. O chefe do GSI prossegue em sua fala e evidencia a necessidade de os órgãos de Estado vinculados ao governo federal atuarem para assegurar a vitória do então presidente Jair Bolsonaro. E ele diz: não vai ter revisão do VAR, então o que tiver que ser feito tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar um soco na mesa é antes das eleições. Se tiver que virar a mesa é antes das eleições. Em seguida, o então ministro do GSI afirma de forma categórica que deveriam agir contra determinadas instituições e pessoas. Diz: eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. E vai chegar a um ponto que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir. Agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso para mim é muito claro. O general, o Heleno meio que jogou a toalha, né? Tipo assim, dentro da pira, né? Dentro da pira ele jogou a toalha, né? Eles estão numa pira religiosa. Já reparou que eles ficam, temos que salvar o Brasil disso? O que está acontecendo? O Brasil não pode submeter a isso. Isso que o Brasil sofre. Hoje não podemos permitir, mas nunca diz o que está acontecendo. Eis o mistério da fé. Total, total. E aqui o general, que eu estou entendendo do contexto aqui, o general Heleno é tipo assim, mano, não tem como brigar com os caras fazendo pilantragem contra nós no sistema eleitoral pelas vias legais. O negócio tem que ser guerra. O general Heleno meio que tá nessa pilha, tá ligado? Tem que jogar sujo com quem joga sujo. Ele tá meio que nesse rolê, assim, nessa pira, né? Nessa paranoia, né? Muito louco, né, velho? Mais WhatsApp. Se não estou preso. Conseguiram plotar? Nada. Nenhum indício de fraude. Transcrição do áudio. E aí, Boris, beleza? Cara, bom demais se você tiver uns contatos aí. Vou explicar meio que rapidinho assim o que a gente está fazendo desde o início, logo que saiu os arquivos do TSE, que nunca eles liberaram. O Gabriel falou: vou pegar esses arquivos aí para ver o que a gente encontra de inconsistência. E beleza, baixou o arquivo, levou 3 dias, 4 dias eu acho para pegar. Beleza, pegamos os arquivos, começamos a analisar eles, e começou a encontrar um monte de inconsistência de dados de horário. E beleza, aí a gente encontrou um monte de inconsistências e falou: cara, tá muito errado isso aqui, mas a gente teria que encontrar alguém lá de cima, né, do governo, principalmente para auditar isso aqui e no segundo turno, conseguir ver realmente o que está acontecendo. Andamos em rede social por esse monte de povo aí, governador, deputado, esse povo aí que foi eleito, mas os que estão, o Eduardo Bolsonaro, ninguém respondeu. E falamos, putz grila, né? E falamos, vamos colocar na internet. Se colocar na internet direto, viraliza. Mas aí acaba que chega, às vezes, meio distorcida a informação. Por coincidência, uma tia do Gabriel tá na mesma igreja da Damares, da ministra. Aí a Damares, ela escutou. Beleza, é amiga dela e passou o contato de uma assessora do Bolsonaro. Aí, em vez deles ali, o núcleo do governo ir atrás, acho que ou por desconsiderar ou não acreditar em alguma coisa, que ela faz? Ela passou a informação pro pessoal e de alguma forma essa assessora, não sei se ela que falou ou não, mas chamaram o pessoal da BIM, da Agência Nacional. A, a pequena dando trabalho. Vou terminar outro áudio já. E continua. Esses caras da BIM vieram aqui e ficaram 2 ou 3 dias. Aí, não é desmerecendo, cara, mas a gente entregou, chegou numa conclusão que caras estudaram para entrar num concurso.
passaram no concurso, mas tecnicamente são fracos demais. Então, o que levou aqui 2, 3 dias para fazer os scripts, o programa de pegar todos os arquivos, os caras levaram 7 dias para pegar os arquivos. O arquivo log, que esse cara que apareceu da Argentina aí, que ele conseguiu descriptografar, o Gabriel descriptografou 6 dias. Fez um script em 4, 5 dias. No 6º dia, a gente estava com os logs já todo decodificado e todas as informações. Então, eles vieram e a gente percebeu que foi mais para especular e saber como que a gente chegou naqueles resultados. Porque eles falou, como vocês abriu? Então eles ficaram mais eu acho que eles ficaram mais espantados em saber que tinham conseguido criptografar o log do que saber realmente que tinha informação. Aí, 3 dias antes da eleição, a gente falou, cara, nós estamos dando um monte de urna para ser auditada e que está com problema. Vocês precisam ver isso daí agora, no segundo turno, que está faltando 3 dias para a votação. Eles não viram nenhuma urna, não auditaram nenhuma urna novamente. Parece assim que eles estão mais vendo o que está acontecendo ou é falta de informação, flata de acontecimento. Não sei. Ou eles não querem passar a informação para frente. Aí eles falam, teve um áudio deles que eles falam, parece que o pessoal lá de cima não está querendo, está jogando a toalha. Eu falei, o Gabriel, abandona esse povo aí, que isso daí vai ser atrás de vida. É mais fácil eles atrapalharem do que querer ajudar. Aí esse daqui foi o que a gente descobriu logo de cara. A gente falou, não, tem alguma coisa muito errada, porque pela lei, aí eu vou até mandar aqui para você. E a gente observou que o aplicativo da urna você pode ligar em qualquer horário. Ela sempre vai startar, ou seja, ela vai liberar a votação às 8 horas da noite. Por lei, poderia votar até às 5 horas da tarde. Então, a regra é clara, mas a regra só tem um ponto de início, que ela só habilita às 8 e depois ela chega o pau, pode votar o quanto quiser até meia-noite. Ela vai contabilizar os dados, os votos. A gente achou muito estranho isso, porque a maioria tinha um monte de urna, principalmente essas daí do Nordeste, que deu esse rolo. Os caras votaram até 11h59. Se você olhar, vai ter um último voto que foi enviado. A gente falou, cara, tá muito estranho isso aqui. Aí a gente considera a Bahia, que tem 1/4 da população do estado de São Paulo, teve 623 mil votos após as 5 horas da tarde. No estado de São Paulo, acho que teve 260 e poucos. Agora tá aí, tem que ver. Mas quem tiver dentro da escola a hora que fecha, pode continuar votando, né? Não é assim? Que loucura. E continua na teoria dele, vamos ver. Aí beleza, esse foi o primeiro ponto. Assim que a gente observou de cara, isso daí uns 25 dias atrás. Então vamos buscar agora qualquer inconsistência desse negócio aí, porque tá essa votação. E aí a gente entrou no log e lá no log ele aparece o início que foi liberado para o cara digitar todas as teclas que ele digitou. Não um número, mas coloca votou, não votou. Então existe uma sequência de log lá que aparece até finalizar. Então a gente calculou esse tempo dele. Então tinha um tempo médio. Vamos imaginar assim, como Vamos imaginar um funil de vendas. Só que ao contrário, é o inverso. Antes das 8 até as 5 horas da tarde é um funil invertido, porque tinha pouca gente. E conforme ia passando o tempo e aumentando esse funil, depois das 5 horas da tarde, eles escancaravam o negócio, abriu uma boca e começou a surgir voto de todo lado. Então, algo que demorava 1 minuto e 40 para votar, eles chegaram a fazer em média de 32, 35 segundos. A investigação aponta também conversas de teor assemelhado que foram travadas entre Bernardo Roman Correia Neto e o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, com Mauro Cid, sempre no intuito de buscar suportes às notícias fraudulentas e amplas informações sobre inexistentes fraudes no pleito eleitoral para desacreditar as eleições brasileiras. Hélio Ferreira Lima, inclusive, disponibilizou a Mauro Cid documentos escritos em língua inglesa com o título de 2022 First Round Brazilian Electoral Vulnerability Analysis Report.
É um arquivo em formato de PDF com o nome Fraude nas Urnas de 2022, mediante mensagens que assinuam a existência de 2 códigos-fontes das urnas eletrônicas, tendo inclusive afirmado que havia necessidade de quebra institucional, diante das respostas do interlocutor Mauro Cid, no sentido de que não teria logrado êxito na identificação de vulnerabilidade do sistema eleitoral. Código-fonte e tal. Esta é uma independência da votação que aparece nas iniciais das eleições. Jamais poderia haver sequer diferença nessa sequência. Ela pode ser uma imagem de ponta de iceberg escondida em diferentes softwares. Nada mais explica essa diferença do que ao menos 2 versões de software. Marcos Paulo me mandou mais esse. Vale analisar. Eu bato nessa tecla já há algum tempo. Nesse log, se o código-fonte é o mesmo, as saídas serão sempre idênticas. E nesse sprint tem uma linha que parece um e não aparece o outro. Isso é possível de acontecer se houvesse um código-fonte. Se essas infos foram verdadeiras, isso é a prova que foram utilizados 2 códigos-fontes. Caraca, mano, toda uma teoria, né, velho? Cara, esse é o grande problema de tudo. Essa tal de prova aí, a gente tem 1 milhão de provas já. Acho que só eu já conversei com os 10 caras que tem provas cabais que foram, né? O Coronel Câmara, o FE, que tu conhece, já deve ter conversado com os 200. A gente analisa tudo, vai falar, leva pro MD, traz os especialistas e não provam nenhuma. São números que realmente aparece que é. É? Só que vocês não conseguem dizer é. O que houve, né? Não tem nada, né? A gente, né? Para esse segundo turno fez muito mais do que isso e não teve nada, não teve nada. Nada que você pudesse dizer, olha, teve um movimento, né? É diferente aqui nesse sistema aqui. A gente já conversou com esses caras aí que fez essa análise aí e tá difícil tirar alguma coisa, tá difícil ter alguma prova. Porque assim, na verdade, tudo tem uma justificativa, tudo. Mas tudo tem uma justificativa. Isso aqui por causa disso, isso foi por causa feito assim, por causa disso. Isso aqui é assim, por causa disso. Por mais que os números estejam esdrúxulos demais, está difícil encontrar algo que você consiga ter substância. Se a gente não conseguir dar substância para as inserções de rádio e TV, que era uma das coisas mais esdrúxulas e aparente quanto mais das outras coisas. Joga a toalha então? Foi tudo errado. Eu sei que tentaram levar até o fim, sem quebrar institucional, mas foi tudo hora da lei, do lado de lá. Chega, irmão. Então foi tudo fora da lei, né? Do lado de lá. Os caras cansou de provar a teoria maluca deles. E aí. Então vamos dar um golpe. Não, a teoria tá certa, não é? Bom dia, eu já tinha recebido esse arquivo de outro grupo, mas estava tão desanimado que nem olhei. Agora vi com calma. Posso ver que a análise foi feita por alguém que entende de estatística, usando um computador robusto, um PC normal. Não conseguiria processar tranquilamente a planilha de 500 mil linhas. Também não usou Excel, foi um software estatístico, ou seja, o cara entende do que está falando. Eu não sabia que existia mais de um modelo de urna em uso e que somente em 2020 era auditada. Só por isso aí já dá para desconfiar. A comparação levanta dúvidas bem razoáveis sobre a diferença de comportamento entre os modelos existentes do algoritmo. Eles levantaram essa micha aí de modelo, né? Eu estou convencido que olhar o código-fonte da urna não prova nada. O código executável final pode ser modificado pelo programa compilador e pelas bibliotecas de software, cujo código não são auditados. A única forma de comprovar a veracidade das urnas é com testes funcionais e irrefutáveis, com pessoas reais durante a votação real e comprovação impressas dos votos. Muito importante, a urna não pode saber o que está sendo testada. Ela não pode entrar em modo de teste, senão ela saberia que precisa funcionar corretamente. Palavras de outro amigo do IME, especialista em TI, ao ver o documento que te mandei. Você e o Céu Câmara são FE, mas não são técnicos em TI, soldado. Caralho, mano, toda uma loucura, velho. Mauro Cid Copac, ó. Não, eu sei, cara. A gente tá recebendo cara de TI, hacker. Cara, tem que ver o que a gente já montou aqui, cara. Depois, tem certas coisas que eu tenho
Tem certas que eu tenho poder te contar só depois, né? Eu não bebo cerveja, mas depois eu te conto as coisas que a gente já fez aqui. É, cara, é tudo. Assim, se esses hackers mostram quem for, por onde entrou e como entrou, pronto. Aí a gente ganha o jogo. Mas só que ninguém conseguiu mostrar isso. O cara mostra o número estatístico. Muita gente aí, o cara tá bem realmente, é suspeito. Muito suspeito. Só que aí tudo bem. Como é que o cara mudou isso? Quem mudou isso aqui? Como que ele mudou isso aí? Como que ele entrou? É isso que a gente não tem. Cara, é muita denúncia. Não é pouca, não é muita. É matemática, é estatístico, PhD, é aquelas, é denúncia, é sigilosa, vai esconder o cara no mercadinho, vai encontrar o cara na garagem, o cara passa um pendrive. Tem tudo, cara. Mas não, ninguém chegou com uma coisa que fale, que consiga abrir a investigação, entendeu? E é complicado, cara, é complicado. Eu vou dizer, 99,9% das coisas até agora você consegue refutar. O quanto você pega, você não. Isso aqui é por causa disso, disso, disso. Aqui é por causa disso, disso, disso. Isso aqui não é bem assim, porque tem outros fatores. Que não é só o numérico, né? Aí você começa a ver realmente, aí o outro cara justifica. Não é, isso aqui aconteceu realmente, assusta. Mas aconteceu por causa disso, 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 né? A gente tem cara infiltrado em tudo quanto é lugar, monitorando e passando pra gente as informações, refutando ou ajudando a instigar, né? Digamos assim. Os caras estavam em choque, não estavam conseguindo provar a teoria. Isso foi feito no dia da eleição em algumas cidades, em algumas urnas. Foi feito o tal do teste de integridade das urnas, que foram colocados de lado, Foram colocados do lado, eles foram testados como se fossem eleitores normais votando, que é só o sistema poder identificar, não identificar que está sendo testado. E porque às vezes tem algumas chaves que digam, você está sendo testado, você não está no local onde deveria estar, né? Então o procedimento foi o mesmo e não foi pego nada. Cara, pode ficar tranquilo que tranquilo não, né? Mas que eu sou um dos mais interessados em encontrar alguma coisa, bala de prata para poder tocar à frente. O presidente também. É por isso que a gente está ouvindo todo mundo, mas todo mundo, inclusive tudo isso que você me mandou, já tinha chegado por outros meios e 2, 3 pessoas trazendo a mesma informação. É muita coisa, mas é muita coisa. O povo está onde pediu, ele prometeu, Cid. Caralho. Nossa, vista seu nariz de palhaço, né, velho? Os caras tá em choque porque, mano. Gurizada, vou ter que sair agora, vou terminar de ler depois. Vamos lá. Página 80 a gente tá, mano. Tá bom demais isso aqui, mano. Tá bom demais isso aqui, tá? Vou ter que ir lá que eu tenho que tocar rodízio hoje, senão eu vou pegar o rodízio. Demorou? Tamo junto. Obrigado a todo mundo que chegou até aí agora. Depois a gente continua isso aí. Tá muito bom isso aqui.